Louvado seja Deus. Boa noite, irmãos. Boa noite, meus irmãos. Amém. Graças a Deus, satisfação em revê-los novamente nessa noite especial de quarta-feira e de mais um culto de ceia, mais um culto onde nós vamos cumprir aquele dever sagrado de todo cristão, que é participar do pão, do vinho, do lava-pés, e então receber as bênçãos por cumprir a palavra. Quando cumprimos a palavra com prazer, com alegria, com certeza, como diz a Bíblia, as bênçãos, elas correrão atrás de nós, não nós atrás delas, elas é que virão atrás de nós. Vamos abrir em São Mateus, capítulo 22, onde vamos meditar um pouquinho. São Mateus, capítulo de número 22. Os nossos irmãos no lar, o nosso boa noite, o nosso Deus abençoe a todos vocês e que possamos ter um bom culto, um bom momento. Mesmo em casa podemos ter isso, um bom culto e um bom momento na presença de Deus. São Mateus, capítulo 22, nós vamos tomar a Bíblia no versículo de número 34. Diz assim: E os fariseus, ouvindo que ele fizera emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar, e um deles, doutor da lei, interrogou-o para o experimentar, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhantemente a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Amém. Vamos orar? Querido Pai, eu quero pedir ao Senhor nessa noite especial de misericórdia. A ceia representa isso, uma noite de misericórdia, uma noite de graça, uma noite quando lembramos, fazendo menção daquele dia no Calvário, Senhor. Quero te pedir, visita os corações sinceros, corações que te amam, corações que têm prazer em te servir, Pai. Seja onde eles estiverem, aqui dentro, aqui nessa cidade, noutras cidades, neste estado, ou mesmo em outros estados, seja onde estiver esse coração sedento, que te ama, Pai, ajuda este homem, esta mulher, nessa noite, com a tua palavra. Estende a todos o teu grande e soberano amor, Pai. Exala o teu perfume, exala a tua misericórdia, porque nós homens somos grandemente carentes, necessitados, Pai, dela, que ela possa nos alcançar. Deus, eu quero lembrar aqui na nossa oração também do irmão Salmo. Ele precisa de ti, Deus. Olha ele ali naquele leito, no hospital. O que é uma trombose diante do Senhor? Isso não é nada, Pai. O teu poder é sobrenatural. O Senhor pode contrariar toda a lógica da medicina, dos homens, Pai, e colocar as tuas mãos na vida do teu filho, que te ama, que luta para te servir, que tem prazer de estar aqui na tua casa, glorificando o teu nome, Pai. No nome de Jesus, poderia o Senhor ir ali na perna dele e colocar a ponta do dedo, tocar ali, Pai, naquela trombose, desfazer aquele caroço, aquele coágulo? Pai, eu sei que o Senhor pode colocar as tuas mãos, Senhor, e se o Senhor pôr as tuas mãos,
Não há necessidade de amputar, não há necessidade de cirurgia, não há necessidade de intervenção cirúrgica. Ó Deus, ponha as tuas mãos de maneira sobrenatural, porque o teu povo está orando, Senhor, clamando ao teu nome, e nós temos aprendido que tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. Tu és o Deus que responde às orações, Pai. Teu profeta disse que apenas uma gotinha do teu sangue, Senhor, pode destruir todas as enfermidades do mundo, Pai. Eu te peço, Pai, coloca uma partículazinha do sangue de Jesus Cristo na chaga, na enfermidade do meu irmão, Senhor, e devolva ele de volta para a sua casa e para esse corpo e essa igreja, sarado pelo poder do Espírito Santo, pelo poder da oração da fé, Pai. No nome de Jesus Cristo, nós concordamos nisto, Pai, e que o teu nome seja louvado. E a nós aqui nessa noite, fala conosco pela tua palavra e manifesta a tua graça mais uma vez para nos encorajar, nos ensinar, nos amadurecer, nos fazer sair melhores daqui nessa noite, Pai. É o que nós queremos de ti, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Podeis assentar, irmãos. Esteja em oração pelo irmão Salmo, porque ele vai precisar das nossas súplicas, das nossas orações. E é bonito quando um povo entende o valor de uma oração. Uma oração pode livrar uma pessoa do bisturi de um médico, passar por uma intervenção cirúrgica. Uma oração sincera, uma oração aonde você coloca amor por aquele a quem estamos suplicando. Então, não só aqui nesse momento, mas vamos carregar ele no nosso espírito em oração para vê-lo daqui a alguns dias aqui de novo glorificando a Deus. Nós deixamos ele vir uns dias no culto, que ele é totalmente desinformado, né? Ele estava sem nenhuma assistência espiritual, sem rádio, sem saber mexer com internet, com celular, sem culto nenhum. Ele falou: como que eu fico, pastor? Eu não estou sem ouvir nenhum culto. Aí ele veio nos cultos. Agora, recentemente, pedimos ele para dar espaço, né, para os outros, para o giro, né, ir sendo feito. E ele já estava sentindo mal, mas está na mão de Deus. Que Deus abençoe, que tenhamos todos uma boa ceia. E hoje destacando aqui especialmente esse capítulo 22 de São Mateus. Gostaria até que você deixasse ele aberto aí, São Mateus, capítulo 22, porque é um livro de muitas e muitas lições para nós, principalmente quando nós queremos ser sinceros diante de Deus, e especialmente numa ocasião como esta, onde não há lugar para farisaísmo, hipocrisias, não há lugar para falta de sinceridade com Deus, consigo mesmo e também com o próximo, porque a ceia por mais que a salvação é individual, é um compromisso que nós temos também coletivo uns com os outros. E quando um peca, quando um às vezes falta com a sinceridade, automaticamente, direto ou indiretamente, acaba adoecendo, enfermando, vamos dizer assim, todo o corpo. Então eu gostaria de aproximar desse capítulo 22 de São Mateus nessa noite, mas com sinceridade, eu comigo mesmo, você com você mesmo, e o que você ouvir, não pense em ninguém, pense só em você. Eu acho que essa é a melhor maneira da gente
ouvir um culto. Um dia destes, uma pessoa mandou uma mensagem e disse: o culto foi todo para mim. E eu disse: e foi todo para mim também. Eu acho que se todo mundo, que se cada um de nós disséssemos isso, foi para mim, eu é que preciso disso, eu acho que nós seríamos extremamente sinceros com Deus e jamais agiríamos dessa maneira como os fariseus, eles agiam. Como, pastor? Eles agiam sempre buscando falhas, sempre buscando defeitos. Esses eram exclusivamente os fariseus. Eram aqueles, os mais conceituados religiosos daqueles dias. Por que não dizer os mais duros, os mais ferrenhos, os mais legalistas e os maiores observadores da lei de Moisés, mas também observadores de defeitos. Da mesma maneira que eles observavam muito a lei de Moisés, da mesma forma que eles eram muito duros, inflexíveis, irredutíveis, assim eles eram também com os defeitos alheios. Eles não sabiam o que significa misericórdia quero. Então, o Espírito, como disse o irmão Brana, às vezes religiões, líderes religiosos, homens morrem, mas o profeta disse: espíritos não morrem. E como os espíritos não morrem, todos nós somos suscetíveis disso, ou sujeitos a isso, a sermos cirandados, como disse Jesus a Pedro, que o diabo havia pedido ao próprio Cristo para poder ficar brincando com Pedro, andando com Pedro, cirandando com Pedro, usando a Pedro. Então, somos sujeitos a pressões espirituais de todos os modos, porque homens morrem, mas espíritos, eles não morrem, eles continuam atuando. E nós temos que ter esse cuidado. A mensagem é tão santa, tão pura, tão perfeita, e às vezes ela é tão dura também. O profeta irmão Brana, você conhece o tipo de mensagem, o calibre de mensagem que ele pregou. Às vezes aquilo vinha cortando e cortando em pedaços, colocando nos cantos da parede as nossas vidas, vamos dizer assim. E temos que tomar cuidado, porque para que isto não venha produzir aquele espírito farisaico. Que espírito farisaico? Aquele que está sempre buscando falhas e defeitos. Assim eles andavam atrás de Jesus, tentando sempre pegar Jesus em alguma coisa, sempre vigiando Jesus e buscando algum momento de desequilíbrio emocional, porque somos seres humanos e Jesus também foi ser humano, ainda que tendo forma de Deus, não usurpou, diz a Bíblia, ser igual a Deus, 100% homem. E o irmão Brana diz: como um homem ele cansou, como um homem ele teve fome. E Paulo foi mais longe ainda, né? Paulo diz: em tudo ele foi tentado, mas não pecou. Então, como homem, como seres humanos, às vezes podemos passar por momentos de fragilidade, momentos de desequilíbrios. E o diabo é exatamente como o espírito dos fariseus. Como que ele é? Os fariseus ficavam sempre buscando o desequilíbrio de Jesus. Sempre ali catequizando, fazendo uma pergunta, provocando-o. Na verdade, eles queriam ver ele perder o controle, queriam vê-lo irado, desconcertado, descontrolado. Então ele passava por isso. E o diabo é diabo ainda, ele ainda age assim. Quem está interessado em seu desequilíbrio, desnorteio, está interessado em sua fragilidade, em suas falhas, não é Deus. A gente sabe que esse é o diabo.
Talvez esse diabo até use alguém como usou os fariseus, especialmente os fariseus, e depois também usou os saduceus para fazer isso, e depois usou os políticos também, os reis também, para fazerem isso. Ele foi provado por todas as classes de espíritos religiosos. Olha como o caminho é estreito, né? E depois foi provado também pelos espíritos políticos, os espíritos materialistas, e enfim. Mas eles estavam ali à sua volta, sempre torcendo para ele falar algo errado. Não é assim também que o diabo fica? Sempre te observando e sempre torcendo, como se diz, esfregando as mãos, roendo ali as unhas de expectativa para ver se você fala algo errado, algo contraditório. Para quê? Para poder te expor. Os fariseus queriam expor as fraquezas, eventuais fraquezas que Jesus viesse colocar para fora, mas Jesus não deu esse gosto, Jesus não deu esse prazer para os fariseus, o que infelizmente nós, que acabamos sendo mais frágeis do que Jesus, acabamos dando às vezes esse gosto, esse prazer. Às vezes falhamos e damos motivos, às vezes falamos errado, agimos errado, não damos conta de ser como esse Jesus foi. Em tudo foi tentado, mas não vacilou, não deu motivo para os outros falar, mas mesmo assim eles falaram. Não deu motivo para ninguém jogar pedra, mas mesmo ele não dando motivo, ainda julgaram. Ele não deu motivos para ninguém difamá-lo, mas mesmo assim se ouvia um zum, zum, zum no vilarejo, um zum, zum, zum na cidade santa em Jerusalém, no templo. Alguém, quando ele passava, cochichava no ouvido de alguém e dizia: este é filho bastardo. Eu conheço a história dele. A mãe dele tem uma história aí que diz que um anjo apareceu a ela e ela concebeu do Espírito Santo, mas isso tudo foi uma julgada, foi uma trapaça. Na verdade, tinha um homem aqui viúvo chamado José, muito tempo vivendo sozinho, se engraçou com essa menina aí, e ela se engravidou, foi dele, não tem nada. Ele passava abrindo os olhos dos cegos, e os comentários maldosos eram feitos, ele passava curando, e os comentários maldosos eram feitos, ele passava purificando os leprosos, e os comentários maldosos eram feitos, mas ele não se deixava atingir por aquilo, ele ia passando reto, e não davam ouvidos, porque se você parar para dar ouvidos à voz da acusação, eu duvido que você consegue levantar da cadeira e tomar a ceia. Se você parar para dar ouvido à voz da acusação, eu duvido que você vai conseguir dizer assim, ó, eu creio no meu arrebatamento, eu serei arrebatado. Você não vai conseguir se você parar para dar ouvido. E o diabo, se tem uma coisa que ele sabe fazer, é isso, é torcer para você agir errado, viver de uma maneira contraditória a sua fé, para poder expor, para poder difamá-lo, para poder condená-lo. Então a Bíblia diz aqui que eles começaram a consultar entre si. Está aberto aí, São Mateus capítulo 22. Eu achei isso aqui interessante. São Mateus capítulo de número 22. A Bíblia diz no versículo, deixe-me ver se é isso mesmo, São Mateus 22, verso 15 agora, olha para você ver, 22, 15, então retirando-se os fariseus, olha que maldade, irmão, consultaram entre si, como o surpreenderiam em alguma palavra. Olha que maldade, olha como essa gente é maldosa. Eles conversaram caladinho entre eles, agiram entre eles, arquitetaram tudo entre eles, para ver como nós iremos surpreendê-lo. Em outras palavras, eles armaram uma casinha de caboclo, para ver se ele caía lá dentro, uma arapuca
igual quando quer pegar um passarinho. Nós éramos meninos, pegávamos uns bambuzinhos, fazíamos uma arapuca assim, e aí colocávamos ali um ganchinho ali, amarrava a linha, põe um pouquinho de milho lá debaixo e ficava esperando o passarinho. Quando ele entrava lá dentro, a gente puxava e ficava pegando os canarinhos, pegando os passarinhos. Os fariseus fizeram isso para poder pegar a quem? Jesus. Irmão, todo dia o diabo faz uma casinha dessa para te pegar. Todos os dias ele faz uma arapucazinha. Então, olha aqui a malícia do espírito dos fariseus. E eu oro nessa noite e digo: Deus, mantenha bem longe do nosso coração esse espírito. Mantenha bem distante, porque ele mancha. Olha para você ver que versículo 15. Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como o surpreenderia em alguma palavra, querendo pegá-lo em palavras. E enviaram-lhe os seus discípulos com os herodianos, dizendo: Mestre, bem sabemos que és verdadeiro e ensinas o caminho de Deus. Olha como são maldosos. Você está vendo, irmão? Eles queriam pegá-lo em alguma palavra, mas para pegá-lo eles chegaram elogiando, tirando o cisco nas costas. Mestre, bem sabemos que és verdadeiro. Olha para você ver que palavra, massageando o ego, né? Bem sabemos que és verdadeiro e ensinas o caminho de Deus. Poxa, se sabiam que ele era verdadeiro e ensinava o caminho de Deus, por que queriam pegá-lo em alguma falha? Está vendo o que é a hipocrisia? É homem de Deus, mas é cristão, mas é um bom marido, mas é uma boa esposa. O problema todo é esse mas. É como eles dizem aí: quem quer criticar sempre começa elogiando. E aqui está o grande exemplo que deu os fariseus. Para criticar, trouxe um bom elogio. Mestre, bem sabemos que és verdadeiro e que ensinas o caminho correto, o caminho de Deus. Olha como é o espírito fariseu. Então é muito fácil ser hipócrita e não perceber quão hipocritamente às vezes corremos o risco de estarmos agindo. Então olha para você ver. Versículo 16: E enviaram-lhe os seus discípulos com os herodianos, dizendo: Mestre, bem sabemos que és verdadeiro e ensinas o caminho de Deus, segundo a verdade, sem te importares com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Encheu o ministério de Jesus de elogio. Nem todo elogio é sincero. Nem todo abraço é verdadeiro, nem todo beijo representa sentimento positivo. Então olha para você ver o versículo 17: Dize-nos, pois, que te parece? Aqui começa o plano mirabolante para tentá-lo surpreender em alguma coisa. Como todo homem se embaraça, como quase todo homem se embaraça com fama, dinheiro e mulher, vamos tentá-lo agora com o dinheiro. Aqui foi, olha lá. Dize-nos, pois, o que te parece? É lícito pagar o tributo a César ou não? Agora envolvia dinheiro, porque o ministério de Jesus estava correndo muito dinheiro por ali, então logo tentaram saber se ele estava pagando imposto de renda, porque gerava muito dinheiro ali. Tinha mulheres de procuradores, tinha muitos donativos, tinha 12 homens sustentados integralmente na obra ao lado de Jesus. Foi até preciso pegar um administrador, um tesoureiro para cuidar do dinheiro. Então gerava dinheiro, e alguém logo foi lá jogar isso para ele. É correto? 17: Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo o quê?
a sua malícia. Você acha que Jesus não conhece quando há malícia escondida, disfarçada de piedade e santidade, vestida de lindos elogios? Jesus conhece. Está vendo? Por isso que o cristão tem que ter visão de águia, porque se não tiver, facilmente enganado. Jesus, porém, conhecendo a sua malícia, disse: por que me experimentais, hipócritas? Ele já foi bem pavio curto, né? Já cortou direto, porque conhecia aqui, os segredos dos corações. Por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. E eles lhe apresentaram um dinheiro. E ele disse-lhes: de quem é esta efígie e esta inscrição? Disseram-lhe eles: de César. Então ele lhes disse: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E eles, ouvindo isso, maravilharam-se, deixando-o, se retiraram. No mesmo dia chegaram junto dele os saduceus. Viu? Sempre tinha alguém em volta de Jesus querendo pegá-lo. Sempre tinha alguém olhando para ele, não com bons olhos, buscando-lhe as suas falhas. Não te espante se for assim com você, mas saiba que aquele que te olha com este olhar, primeiro dos fariseus, segundo agora dos saduceus, quando não vem de um lado, vem de outro. Não te espante se fores assim com você. Sempre tinha alguém buscando suas falhas. E eles, ouvindo isso, 22, se maravilharam, deixando-o, se retiraram. No mesmo dia chegaram junto dele os fariseus, que dizem não haver ressurreição, e o interrogaram. Então aqui, olha para você ver, mais uma hipocrisia descarada. Primeiro os fariseus tentando-o com dinheiro, agora vem os saduceus querendo pegar ele doutrinariamente, na palavra, dentro da lei de Moisés. E eu digo o tamanho da hipocrisia agora dos saduceus, porque, versículo 23, olha: no mesmo dia chegaram junto deles os saduceus, que dizem não haver ressurreição. Quer dizer que os saduceus não criam em quê? Em ressurreição. Se não crê em ressurreição, para que fazer pergunta de ressurreição? Se não crê em arrebatamento, para que fazer pergunta de arrebatamento? Se não crê em novo céu e nova terra, para que fazer pergunta de novo céu e nova terra? Se não crê em ser dizimista e ofertante, para que fazer pergunta? E assim vai. Eles não criam. Isso aqui você pode ampliar. Quando uma pessoa não crer em algo e definitivamente não crê como eles não criam, e insiste em perguntar, isto revela uma dosagem extraordinária de espírito hipócrita. Viu como a sinceridade é algo fino, irmãos? Então, olha, não criam em ressurreição, só que viraram para Jesus e fizeram essa pergunta, verso 24: mestre, Moisés disse: se morrer alguém não tendo filhos, casará o seu irmão com a mulher dele e suscitará descendência a seu irmão. Ora, houve entre nós 7 irmãos. O primeiro, tendo casado, morreu, não tendo descendência, deixou sua mulher a seu irmão. Da mesma sorte, o segundo, o terceiro, até o 7º. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será a mulher, visto que todos a possuíram? Espera aí, você está perguntando para mim, na ressurreição, de quem ela será marido, sendo que você não crê em ressurreição? Olha o que é ser hipócrita. Olha o que é pergunta capciosa, maldosa, para pegar, para ver se escorrega. Irmão, Deus requer de nós uma pureza que vai além do espírito religioso, que vai além
de uma moralidade física, às vezes, que um religioso pode produzir. Um religioso bem criado, bem moldado dentro de uma forminha religiosa, que construiu bem os seus pilares de crença, como o jovem rico, como Nicodemos, como os fariseus, como os saduceus. Deus quer de nós, irmão, uma qualidade de espírito diferente. Um espírito diferente. Mas eles vêm e perguntam de qual ela será de quem ela será na ressurreição. Verso 29. Jesus respondendo disse-lhe: errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus, porque na ressurreição, Jesus mostrou que ele cria em ressurreição. Na ressurreição, nem se casam, nem se dão em casamento, mas serão como os anjos no céu. E acerca da ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou, dizendo: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos. Em outras palavras, Jesus falou com eles assim: por que vocês estão preocupados com o morto? Deus é Deus dos vivos, está tratando com quem está vivo, esquece quem já morreu, porque vocês não creem em ressurreição mesmo. E aí segue, 33, e as turbas, ouvindo isso, ficaram maravilhados da sua doutrina. Aí segue o texto que nós lemos, quando Jesus vem agora e emudece, deixa eles completamente emudecidos. E no versículo 41, salte ao 41, olha para você ver. E estando reunidos os fariseus, interrogou-os Jesus, depois deles tanto tentar pegá-lo, com uma coisinha daqui, outra coisinha dali. Olha, irmão, hoje é uma noite de ceia, independente também por ser ou não uma noite de ceia, nós temos um arrebatamento qual nós esperamos. Para com coisinha, para de querer ficar pegando o seu irmão com coisinha aqui, coisinha ali, porque você vai pegar. Para de querer ficar pegando o seu marido com coisinha ali, coisinha de cá, porque você vai pegar. Para de querer pegar a esposa, para de querer pegar o irmão, para de querer ficar agindo assim, como fariseus e saduceus. Não é um bom espírito isto. Não é um bom espírito. Se você julgar que alguém é hipócrita, deixe as coisas ao encargo de Deus. Não há ninguém melhor do que Deus para poder cuidar da situação. Às vezes uma pessoa vai tomar a ceia, você conhece as debilidades, as fraquezas, e aí alguém poderia dizer: olha lá, ele fez, ele falou, eu conheço, hipócrita. Não faça isto, é feio, é muito feio isso. Agora Jesus veio, e aqueles que tanto tentaram pegá-lo, olha, versículo 41, e estando reunidos os fariseus, interrogou-os Jesus. Você pode querer pegá-lo dali, daqui uma hora ele vai querer te interrogar. E olha, irmão, quando Jesus nos põe no canto da parede para nos interrogar, é difícil escapar. Ele interrogou a Jó: onde estavas tu? Você está lamentando demais? Fala para mim, aonde estavas tu quando eu fundava as estrelas? Quando eu estabelecia os limites do mar? Quando eu separava terras, porção seca e águas? Quando eu separava dia e noite? Irmão, mais de 70 perguntas Deus fez para Jó, e Jó ficou emudecido, sem saber o que fazer. Então toma cuidado, uma hora Deus pode te querer fazer algumas perguntinhas. Olha aí, versículo 42, olha Jesus perguntando: que pensais vós do Cristo? O próprio Cristo perguntando sobre o Cristo. Que pensais vós sobre o Cristo? De quem é filho? De quem é filho? Eles disseram-lhe: de Davi, que sabia que o Cristo, o Messias, viria da descendência de Davi. Deram uma resposta teórica, técnica. Saiba, irmãos, que diante de Deus nossas respostinhas teóricas e técnicas não passam. Teoricamente correta, mas Deus vê mais além.
teoricamente correto aqui, ó, de Davi, versículo 43. Disse-lhes ele, aí Jesus foi apertando, como é então que Davi em espírito lhe chama Senhor, dizendo, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Se Davi, pois lhe chama Senhor, como é o seu filho? Aí Jesus deu neles uma apertada, falou, porque vocês estão dizendo que o Cristo é o filho de Davi, quem é que chama um ao outro de Senhor? O pai chama o filho de Senhor, ou o filho chama o pai de Senhor? Aí Jesus falou assim, por que Davi está chamando o Cristo de Senhor? Vocês estão dizendo que Davi é o pai de Cristo, não é Cristo o pai de Davi? Não é Cristo o antes de Abraão, eu sou? Antes de Jacó, eu sou? Não é, eu sou o primeiro e o último? Jesus começou a apertar eles, e aí o versículo 46 diz aqui, ó, e ninguém podia responder-lhe uma palavra, nem desde aquele dia ousou mais alguém interrogá-lo. Está vendo? A maldade que existe, que é o foco aqui, no coração dos saduceus e dos fariseus. Corações sujos, líderes, porque esses aqui na verdade eram líderes de corações sujos nos dias de Jesus. Como eles eram calculistas, frios, eles premeditavam passo a passo da pergunta, escrevia no papel, tira uma palavra daqui, coloca dali, é um plano friamente elaborado, como aqueles que eles fizeram para pegar o irmão Brana e tentar desmascará-los. 2 pregadores que escreveram no cartão de oração, um diz que tinha câncer, outro diz que tinha tuberculose, assentado dentro da lanchonete, com um paninho xadrez lá em cima da mesa. Friamente eles disseram, olha, é telepatia mental, se nós não nos alinharmos com o pensamento dele, ele não dará conta de ler o que está nos nossos cartões, vamos bloquear mentalmente aqui, para ele não entrar na nossa mente, e ele não vai conseguir ler o cartão. O irmão Brana não lia o cartão, ele discernia a doença que estava no corpo, ou no espírito, ou na alma, não era o cartão. E eles chegaram lá com o cartão de oração e o nome da doença, e quando chegaram, o irmão Brana olhou para eles e disse, vocês não têm nada, vocês são saudáveis, tudo friamente calculado para constranger o profeta de Deus. E logo o profeta irmão Brana falou, não sei, mas vocês eu não vejo nada. E eles disseram, não, nós temos sim aqui, ó, está no cartão, tuberculose, e o outro, câncer. O profeta diz, talvez vocês tiveram grande fé, e ao longo da fila vocês tenham sido curados. Aí eles bateram mão e fizeram o espetáculo. Não é assim que gosta de fazer o fariseu? Ah, se ele vê uma falha, ele buscou uma falha em Jesus, ele buscou uma falha nos seus profetas, ele busca uma falha em você. Espíritos farisaicos são demônios transvestidos de espírito religioso, e não é à toa que o irmão Brana diz que o pior espírito que existe é um espírito religioso. Às vezes um bêbado não tem um espírito tão ruim quanto uma pessoa que tem um espírito religioso e não tem o espírito de Cristo habitando dentro dele. E ali bateram palma, olha aqui, ó, hoje está desmascarado o falso profeta, eu coloquei aqui, câncer e tuberculose, mas fizemos um bloqueio mental, é telepatia, ele não deu conta de ler o que estava escrito no nosso cartão, colocamos, mas ele não deu conta de ler. Aí o profeta disse para eles, né, como Paulo disse para, me parece que Elimas, algo assim, ou o latoeiro, disse, filho de Satanás. Jesus disse para os fariseus, a primeira palavra que saiu da boca de Jesus, quando o fariseu tentou pegá-lo sobre o dinheiro, e depois tentou pegá-lo sobre a ressurreição, e depois tentou pegá-lo sobre Madalena e a lei de Moisés, a apedreja ou não apedreja?
Jesus, a primeira palavra lá em Mateus 15, após o tributo, foi, Mateus 22:15, foi hipócrita. E Jesus, conhecendo a sua malícia, lhes disse: hipócritas, por que tentais me experimentar? Paulo também disse: hipócrita, filho do diabo, não cansas tu de tentar perverter os retos caminhos do Senhor? E ali o irmão Branham fez a mesma coisa. Filho do diabo, hipócrita, quem pôs isto no teu coração de tentar desmascarar o servo de Deus? Pois tu realmente não tinhas câncer e não tinha tuberculose, mas saia para morrer lá fora, porque agora você tem. E aquilo aconteceu, e um deles caiu de joelho ali já sentindo a enfermidade no seu corpo, aos pés do irmão Branham, e começou a gritar: misericórdia. Mas tem hora, irmãos, que às vezes nós temos uma frase praxe, uma frase para motivar quem está triste, desesperançoso e muito perdeu, e muito precisa ser restituído, mas ela não é verdadeira. Às vezes nós falamos assim, nunca é tarde demais. Isso não é verdade. Aquela nação nos dias do dilúvio passou 120 anos tendo oportunidade. Chegou um dia que Noé entrou na arca, o anjo trancou a porta e eles resolveram ir lá bater na porta. E tudo que Noé podia falar é: tarde demais. Houve um dia que Ló saiu de Sodoma, e quando o fogo caiu, talvez os seus genros lembraram que Ló havia dito que os anjos iam queimar a cidade. E aí, quando eles lembraram, talvez a voz falou: tarde demais. Às vezes pessoas pensam: quantos casamentos se arrebentam, e aquela mulher tentou colar o cristal, a confiança, a vida toda, ou o homem tentou colar o cristal, a confiança, a vida toda, e aquilo foi se arrastando, e parece que quando a ficha caiu, tudo que pôde se ouvir é: tarde demais, não dá mais para consertar isso. Então nem sempre isto é verdade. Às vezes chegam esses momentos, aquele homem clamou misericórdia, e lá está o profeta: tarde demais, vocês fizeram na lanchonete, com a cabecinha bem fria. Quem está com a cabeça fria dá para pensar direitinho. É você ter ou não ter o dolo, né? O doloso é o frio, é o que premedita. O culposo é o cabeça quente, é o explosivo às vezes. E o profeta olhou e disse: estava tudo de cabeça fria, bem orquestrado, não tem mais jeito, tarde demais. Que Deus não nos veja como crentes que pecam e falham dolosamente contra a sua palavra, irmão. Que faltam de maneira premeditada, ensaiada. O pastor Zé de Paulo, meu sogro, tinha uma expressão que ele costumava dizer: se o seu boi cai dentro do buraco no sábado, usando a expressão de Jesus, não tem problema nenhum você ir lá no sábado, que tem que ser guardado. Não tem problema nenhum você ir lá no domingo, que tem culto. Não tem problema nenhum você ir lá na hora do culto até mesmo, que é hora de adoração, porque o boi caiu, corre lá e tira ele, porque senão ele vai morrer. Mas agora, você orquestrar, sentar na mesinha com pano xadrez e ensaiar aquilo, você criar toda a circunstância e a situação, você criar toda a atmosfera para aquilo acontecer, e depois agarrar na perna do profeta e dizer misericórdia, aí pode ser que ressoe aquela voz: tarde demais, agora não dá tempo. Agora não dá tempo. Estes eram os fariseus e os saduceus, tudo voluntário, tudo, ou seja, pecado consciente. Eu digo, irmãos, que existem pessoas, e que Deus nos livra, não creio que haja entre nós pessoas assim. Creio que possa haver espíritos que, como tentou cirandar com Pedro, possa tentar cirandar conosco, mas Deus sempre nos guarda, Deus sempre aplica em nós aquele repelente, sabe?
Sabe aquele repelente que quando você vai para o mato, você usa, e aí a mariposa, o pernilongo, quando vem, sente o cheiro e fala assim: não suporto esse cheiro, deixa eu ir embora, isso me intoxica. Às vezes vem as mariposas, os mosquitões, às vezes vem sim, irmãos, como disse o profeta, não tem como impedir os pássaros de voarem sobre a sua cabeça, eles vêm. Mas aí você já aplicou o sangue de Jesus Cristo, já encheu-se do Espírito Santo, está comendo a palavra, que é o repelente, que espanta automaticamente todos esses espíritos para longe de você. Isso aqui que nós estamos conversando como uma família, lendo aqui na Bíblia, pensando de maneira sóbria e racional, irmão, isso é um repelente para manter esses espíritos bem longe da sua vida, bem longe do seu coração. Mas há pessoas que, se não vigiar e não usar este repelente, meu Deus do céu, desenvolve essa natureza, desenvolve este espírito que é nojento, sim. Jesus olhou para aquilo ali com um nojo tão grande, irmão, que ele disse: hipócritas, para um mestre tão doce, tão meigo, tão manso como ele era, para o cordeiro abrir a boca e falar hipócrita, aquilo deve ter agitado o coração dele, em olhar do lado de dentro. O glorioso dessa mensagem é Hebreus 4:12, ela é essa espada de dois gumes que penetra do lado de dentro dos nossos corações, e ela mostra o que somos por dentro. É por isso que nós, a noiva, que estamos levando a sério essa mensagem, não seremos decepcionados no juízo final, porque a mensagem está penetrando dentro da nossa alma e revelando o nosso interior. É isso que é o repelente que não nos deixa nos corromper. Mas Jesus teve nojo daquilo. Em outras palavras, Jesus disse isso: que vergonha, quando você vê isso te rodear, esse espírito de acusar alguém, diga isso: meu Deus, que vergonha eu tenho de mim mesmo. Davi olhou para ele, e Davi teve pânico dele, quando ele sentiu o pecado dele, pois isto fede muito mais do que o pecado que Davi cometeu. Muito mais, porque o espírito farisaico é o espírito da autossuficiência. O espírito da autossuficiência é o que impedirá aquela pessoa de se humilhar, e quando a pessoa não se humilha, a soberba cresce, e a soberba é o caminho para chegar à ruína, chegar à queda, chegar à derrota, como chegou o reinado dos fariseus e dos saduceus. Ruíram, caíram aos pés do reinado da Roma imperial. Por quê? Porque a soberba traz isso. O não olhar para si mesmo e julgar a si mesmo, a incapacidade de olhar para si e procurar os seus erros, para consertar os seus erros, ao invés de olhar o do outro e tentar consertar o do outro. A incapacidade de olhar para si mesmo, essa é a maior derrota que sofre um fariseu e um saduceu, moralista, às vezes santo religiosamente falando, às vezes conceituado moralmente falando, mas esta é a sua derrota. Por quê? Porque fica bem com os homens, mas fica mal com Deus. E para nós é melhor ficar mal com os homens, é melhor ficar bem com os homens e bem com Deus. Mas entre ficar bem com os homens e mal com Deus, é melhor ficar bem com Deus e mal com os homens, porque se Deus, que é que diz Paulo, é por nós, quem será contra nós? Fique bem com Deus nessa noite. Vai tomar a ceia, diga: oh Deus, permita-me estar bem com o Senhor, isto é o suficiente para a minha alma, contando que minha alma, meu espírito, minha consciência esteja bem com o Senhor. Em paz eu deitarei, dormirei, levantarei, em paz eu direi: eu amo ao Senhor, sou um cristão, creio no meu arrebatamento. Mas esteja o que esteja, bem com Deus, porque se você não estiver bem com Deus, será como o fariseu, buscando falhas, defeitos,
Fariseu era assim, irmão. É isto que fez Anás e Caifás, maiorais. Eles buscou, até que Jesus pareceu ter dito assim, ó, eu sou abertamente para eles o Filho de Deus. E quando pareceu que Jesus disse isso abertamente, eles bateram a palma e engrossaram a veia do pescoço e gritaram assim, ó, ei, blasfemou! Tudo que o fariseu quer fazer é gritar o teu tropeço, gritar o teu pecado, gritar o teu erro. Isto era o farisaísmo, isto era os saduceus. Este era o espírito da atualidade, que só conhecia o olho por olho, o dente por dente, e não conheceu quão transformadora, regeneradora é a misericórdia de Deus. Nessa noite eu dou graças a Deus, e creio que todos vocês podem dar graças a Deus comigo, por quão regeneradora, transformadora é a misericórdia de Deus. Oh, louvado seja Deus. Você vem à ceia hoje sabendo que aos olhos de Deus você é regenerado, você é transformado, você é purificado pelo sangue de Jesus Cristo, e não há demônio do inferno que a acusação dele possa prevalecer contra você no tribunal de Deus. No tribunal de Deus hoje, o martelo está batendo e está dizendo: você é inocente, você é santificado, você é redimido. Então cale. Paulo disse assim, ó, estes convém tapar-lhes a boca. Então cale a boca dos fariseus e dos saduceus, não com as suas mãos, mas com a sua atitude. Jesus deixou os fariseus, o que a Bíblia disse? Emudecido. A vida de Jesus, o testemunho de Jesus, calou a boca dos fariseus. Busque um bom testemunho, irmão, e cale a boca dos fariseus. Entra debaixo do sangue e cale a boca dos fariseus. O que é calar a boca dos fariseus? É calar a boca daqueles que buscam a sua derrota, o seu fracasso, o que o tempo inteiro busca te acusar. Oh, louvado seja Deus. Deus diz para Caim: o sangue do teu irmão Abel está falando mais alto do que a sua voz grossa, Caim. Irmão, e o profeta disse: se o sangue de um homem Abel, nascido pelo sexo, ao cair na terra, estava clamando, o profeta disse: quão mais alto o sangue de Jesus Cristo ainda fala nessa terra, porque é o sangue de Deus. Ninguém vai anular o poder do sangue. Nessa noite o sangue está falando. Falando o que, pastor? Falando para o fariseu e o saduceu, falando para o teu acusador: cale a boca, ele pode tomar a ceia, ela pode tomar a ceia. Louvado seja Deus. O sangue fala mais alto. O fariseu fala que você não pode, o sangue fala: você está limpo, santificado, justificado, jamais me lembrarei dos seus pecados. O fariseu fala que você está em falta, Deus, o Cordeiro perfeito, já foi avaliado, averiguado no teu lugar. Sim, o fariseu vai falar, mas desse jeito você nunca será arrebatado. E aí o sangue está falando: desse jeito não, eu sou o sangue da nova aliança. Desse jeito não, eu sou o sangue que fala mais alto. Desse jeito não, eu sou o sangue, a minha vida já veio sobre eles, e a minha vida vai transformá-los, regenerá-los, mudá-los para aquele dia. Oh, irmão, isso alegra a tua alma. Você é eleito, glorifica e adora a Deus por essa verdade. Oh, louvado seja Deus. Por isso, irmãos, vamos aprender a lidar não com a virtude dos nossos irmãos, porque isso é apreciado até pelo ímpio. Até o ímpio gosta de ver a decência feminina, até o ímpio admira a honestidade de um homem cristão. Vamos aprender a lidar, você sabe com o quê? Com o cisco que está no olho do nosso irmão. Isto é a graça. E Paulo disse: a ninguém mais conheçamos segundo a carne. Por quê? Porque segundo a carne vamos julgar mal.
Mas nós não vamos julgar segundo a carne, nós vamos julgar segundo o Espírito, segundo a graça, segundo a nova aliança que Cristo fez com a sua igreja. Eu sou muito feliz por este sangue, irmão. Sou muito feliz por essa graça tão maravilhosa, por essa revelação que Deus enviou a nós, que nos livra dessa máscara feia que tem os fariseus. Coisa feia é o crente fariseu, sai em busca de erros e defeitos, mas coisa linda é o crente em Jesus. Uma coisa é o crente no farisaísmo, no meio dos herodianos e dos saduceus. Outra coisa é o crente em Jesus. O crente na religião busca defeitos, busca falhas, busca brechas, se espreme por todos os lados. Mas o crente em Jesus, irmão, quando ele encontra a graça, realmente, tem um hino que diz que depois que me converti, o mundo em céu para mim se tornou. É verdade, irmão, não que todos os problemas tenham sido resolvidos do mundo, mas todos os problemas dentro de mim foram resolvidos. O sangue faz isso, resolve os nossos dilemas, resolve as nossas dores, cura os nossos traumas. Mas coisa feia é o crente fariseu, sempre buscando falhas, parece que ele tem fome de erros. Você sabe o que é fome de erros? É sentar e ficar observando, aguardando com expectativa os erros, com expectativa as quedas, igual quando me converti. Quando eu disse para os meus primeiros amiguinhos de adolescência, não, agora eu sou um cristão, não vou mais em tal lugar, não faço mais isso. Alguns olharam e falaram, isso é pouco tempo, eu quero até ver, vou te vigiar. Como se disse, torcendo por erros, torcendo para dar errado, torça para dar certo. Teu irmão caiu, torça, ore, clame para Deus o levantar. Você sabe se alguém pecou? Torça, ore para ele se levantar, consertar, achar graça perante Deus. Você sabe de algum líder por aí que caiu, se arrebentou? Não crie uma aversão espiritual a ele, não. Torça para Deus o levantar e ele encontrar graça e naquele dia chegar na eternidade. Eu acho que este é o espírito cristão, irmão. Mas o fariseu é terrível. Fome por erros. Para quê? Para depois matar. A ideia é buscar ocasião contra Jesus para depois o matar. Ou você acha que eles buscavam falha contra Jesus por buscar? Não, buscar um meio de incriminá-lo, buscarem um meio de quê? De destruí-lo. E outra coisa, o fariseu não desiste. Ele é insistente, relutante, perseverante. Se o cristão tivesse a mesma perseverança que tem o fariseu, buscou, mas enquanto não viu Jesus na cruz, não sossegou. E o pior de tudo, que depois que viu Jesus na cruz e que todo mundo começou a ir embora, porque escureceu e a tempestade ia começar a cair, na hora que eles iriam embora, o fariseu ainda falou assim, espera aí, certifique mesmo para ver se está morto. Pega a lança aí, enfia no peito dele, termina de fazer o serviço. Isto fez o fariseu, ele não desiste, ele acompanha o funeral, ele vai até colocar na sepultura, e depois ainda manda colocar o selo romano, para certificar que ninguém vai abrir a sepultura. Ele busca acusação, ele vai até a tortura, ele vai até o Calvário, ele vai até a sepultura, vai até matar. Meu Deus, que ódio terrível, que espírito vil, que não descansa. Mas o cristão, ele é diferente do fariseu. O fariseu, sua inveja, seu ódio, porque a verdade é que
Quando Jesus respondia, a Bíblia fala só assim, ó, e maravilharam-se da sua doutrina, e maravilharam da sua sabedoria, e admirado ficaram daquelas palavras. Quer dizer que Jesus só passava admiração. E a admiração que Jesus passava foi o que fez mal. Foi o que não deixou eles digerirem aquele homem. Porque ele transmitia uma admiração com o seu testemunho. Então o fariseu é assim, irmão. A sua inveja, o seu ciúme, o seu ódio, irmão, vai até matar a Jesus. Só que aí depois que o véu do templo rasga, ele vai e assusta e fala assim: meu Deus, o que eu fiz? Matamos o Filho de Deus. A lua disse, o sol disse, a natureza disse, a terra tremeu, matamos. Verdadeiramente este era o Filho de Deus. Aí a voz fala: tarde demais. Poderias ter reconhecido isso antes, agora já é muito tarde. Eu acho tão triste um pai tratado como um lixo em casa, ou um marido, ou uma esposa, um marido tratá-la como um capacho, um lixo, e depois para chorar na beira do caixão. Poderia ter dado ela a sandália que ela queria. Poderia, não ia deixar mais rico nem pobre. Poderia ter comprado a blusa que ela precisou e que ela 1000 vezes falou: nossa, acho tão bonitinho. Aquele nossa, acho tão bonitinho, é mais do que um pedido. Mas ignorou. Nós somos grossos, irmãos. Somos insensíveis. Deixamos o tempo passar. Todos os dias, irmão, é como você plantar uma arvorezinha em um lugar. Hoje ela é pequenininha. Todo dia você passa perto da árvore e nem olha. Você viu plantando ela ali pequenininha, novinha, bonitinha. Todo dia passa perto da árvore, todo dia passa perto dela. Um dia sua ficha cai, você vê aquela árvore grandona, velha, aí cai um galho dela na sua cabeça. Aí você vai e olha e fala: quem pôs essa árvore aqui, gente? Parece que eu nunca vi essa árvore aqui. Parece que cresceu de ontem para hoje. Tão cego pela vida, tão ocioso pelo amanhã, tão amante de si mesmo, tão enamorado do seu próprio umbigo, tão egoísta, egocêntrica, cuidava tanto só de si mesmo, suas vaidades e gostos mesmos, que passou todo dia do lado daquela árvorezinha e não viu ela crescer, não observou. Aí um dia é tarde demais. Viveu 20 anos com aquela mulher. Um dia desses eu estou falando isso porque eu vinha na estrada dirigindo e a Cristina sempre viajou comigo assim a noite toda, acordada quando foi preciso, sem piscar o olho. Está dormindo? Não dorme não, não cochila não. Dá um puxão de orelha, dá um beliscão, empurra dali, joga água. E a gente lá vai na estrada. Aí um dia desse eu estou indo, estou escutando ela calada. De repente estou escutando. Roncando. Aí eu olho para o lado assim, Samuel. A mulher está deitada assim, com a cabeça tombada, a boca aberta. Aí me veio no meu coração assim, a mudinha cresceu. A árvore está envelhecendo e ficando cansada. Aí veio no meu coração isso, sabe? Logo os galhos começam a cair, a vida vai fragilizando. Observe com carinho. Observe cada segundo, cada minuto. Não seja duro, não seja inflexível. Não seja dura, não seja inflexível. Aí lembrei, e quando nos casamos ela tinha só 21 anos de idade. Era novinha, já se passaram quase 22 anos, o cansaço vai chegando. Desde que nos casamos, sempre me acompanhou, nunca deixou de me acompanhar. Só que os anos vão passando, o corpo vai cansando. É assim, a
vida passa, e será que nós temos observado os verdadeiros valores da vida? Ou somos como os fariseus duros e inflexíveis que, quando acorda para isso que eu estou falando, aí escuta aquela voz assim, ó, mas tarde demais. Você vai levar a bonequinha para pôr no caixão? Para quê? Era para pôr na cama. Bonequinha é o presente. Você vai pegar agora a sandalinha para pôr, enterrar no caixão? Para quê? Era para pôr no pé, para usar até acabar. Mas às vezes, como nós somos mesquinhos, e aí quando acorda-se tarde demais, não dá mais tempo, e aí tem que lidar com o trauma o resto da vida, de poder ter feito e não fez. Os fariseus ouviram isso, tarde demais, não dá mais tempo, não dá mais tempo de fazer absolutamente nada. Que Deus nos ajude e nos livre deste espírito fariseu, de olharmos uns para os outros de maneira, às vezes, superficial, sem dar o verdadeiro valor, a verdadeira honra. Que Ele nos livre de olharmos uns para os outros com um olhar crítico, observador dos fariseus, buscando defeitos. Quem é você para dizer para ele, mas você não ora? Mas você não ora? Mas você, abaixa o dedo e não faça isso, isso não é bom. Deus tem inúmeras maneiras de trabalhar, de agir, que às vezes nós não entendemos, não compreendemos. Um filho uma vez disse para o pai, eu achei aquilo muito pesado, mas o senhor não parece um cristão, porque não via o pai de joelho 24 horas, e ele orava mais do que o pai, porque não via o pai jejuando o tanto que ele jejuava, só que ele esqueceu que, enquanto ele chorava no berço, o pai jejuava e orava a noite toda. Ele esqueceu que, enquanto ele estava correndo por aí afora, atrás de namoradas, bebendo e aprontando no mundo, o pai estava na casa de Deus, servindo a Deus fielmente, com todas as suas lutas estavam ali. Ele esqueceu que aquilo é um poste, um tronco, que nada o remove ou tira da palavra. Quer com dias bons ou dias maus, está sempre ali, bem fundamentado na palavra. Eu disse para ele assim, você nunca devia ter falado isso para o seu pai. Quem te falou que ele não ora? Talvez ele ora mais do que você, só porque ele ora deitado e você de joelho. Talvez ele anda muito mais conectado a Deus do que você. Talvez ele conhece a Deus muito mais intimamente por experiência do que você. Por isso eu acho que o seu conceito de julgamento está deturpado. Os fariseus vivem fazendo julgamentos. E eles são duros, incisivos para julgar. Agora, se você, quando pensar em julgar, porque a Bíblia diz que nós temos que avaliar, examinar, você julgasse ele, ela, como se estivesse julgando você mesmo, talvez o seu julgamento seria um pouquinho diferente. Sabe o julgamento sem misericórdia? Se coloque lá no banco do réu, é você sendo julgado, e veja como você te julgará. Se você desse a forca para ti, tudo bem, dê para ele também. Se você fosse dar a cadeira elétrica para você, o inferno para você, dá para ele também. Você deve julgar o próximo. Ao dilema de Jesus com os fariseus. Qual foi? Amar o próximo, a Deus sobre todas as coisas, e o próximo como a ti mesmo. Sabe por que Jesus falou isso com os fariseus? Jesus falou isso com os fariseus, porque Jesus sabia que isso era impossível para eles. Eles jamais iam conseguir amar a Jesus como amavam eles mesmos.
jamais iam conseguir julgar a Madalena, se pondo eles no lugar dela. Eles não tinham essa tal piedade que é colocar no lugar do outro. Esse é o espírito dos fariseus, duros, inflexíveis. E hoje é dia de ceia, um dia especial para você, acredito, para todos nós. E nós não podemos olhar para ninguém com esses olhos farisaicos buscando manchas. Vamos olhar para todos nós e olharmos especialmente para dentro de nós, como Jesus olhou para Madalena. Eu não vou falar para você que não foi feio, porque foi feio. Eu não vou falar para você que você fez certinho, porque não fez certinho. Eu não vou falar que você é o direitinho, porque você não fez direitinho. Mas vá e dá um jeito de melhorar. Vá e não peques mais. Foi assim que Jesus disse: onde é que estão os teus acusadores? Se foram, Senhor, ninguém te condenou. Eu também não vou te condenar. Então é assim, irmãos. Olhe com amor, olhe com misericórdia. Olhe como Jesus olhou os publicanos. Olhe como ele olhou aquela mulherzinha corcunda, aquela mulherzinha imperfeita. Olhou como uma semente real de Abraão. Se nós olharmos com os olhos de Jesus, com certeza nós vamos ver muita coisa diferente, irmão. Olhar com um olhar de arrependimento, olhar com um olhar de santidade, olhar com um olhar de virtude, procurando não erro, como os fariseus procuravam, mas procurando o quê? Procurando as virtudes. Porque se nós maridos, vamos nos incluir todos, nós maridos, se vocês esposas, se nós filhos, porque todos nós também somos, filhos, se nós olharmos uns para os outros, buscando condenação, defeito, fica tranquilo, o diabo vai mostrar disso, irmão Brana. E se olharmos para o corpo de Cristo, buscando as imperfeições, você já viu quando você passa muito tempo sem te observar? Tem hora que a gente passa tanto tempo sem observar a gente mesmo, até naturalmente falando. Nossa, meu Deus do céu, eu estava indo tão bem, eu estava caminhando, eu estava fechando a boca, estava cuidando bem da saúde. De repente, um dia desse, eu parei assim, com a mão na cintura, parece que eu soltei, eu vi o irmão Sidney magrinho, em forma, aí eu dei uma olhada para a minha barriga assim, falei, mas o que aconteceu? Minha barriga está enorme, eu estou engordando, meu Deus. O que está acontecendo? É porque o senhor voltou a fazer academia lá, irmão? No quartel, não, Eu falei, o que aconteceu? Parece que eu fiquei uma vida sem olhar para o tamanho da minha barriga. Aí quando eu olhei, eu falei, meu Deus, eu vou voltar a correr, eu vou fechar a minha boca, eu vou mudar a minha alimentação, porque eu sou muito novo, eu não posso perder a minha saúde, muito jovem. Tenho que segurar, eu tenho que cuidar. Me ajuda, Senhor, e me deu um desespero. Agora eu preciso de agir, Mas eu olhei para mim, e quando eu olhei para mim, eu vi que a coisa não estava indo muito bem. Eu acho que se cada um não olhar para o outro, mas olhar para si mesmo, você vai ver aonde as coisas não estão indo bem no seu próprio corpo, na sua própria vida cristã, que é o que disse o quê? O apóstolo São Paulo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, não o outro, a si mesmo. Quem examina o outro é o fariseu. Ele é que busca ocasião, é ele que observa o outro o tempo todo, publicano orando, publicano confessando, Jesus falando. É o fariseu que olha o outro, o cristão não. O cristão, Paulo disse, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Fique examinando essa mulher, examinando esse homem, não. Examine a si mesmo, porque senão você vai ficar o tempo todo querendo tirar cisquinho no olho do seu irmão, querendo que ele corrija coisinhas, e esquece de arrancar a trave que está nos seus olhos. Vamos ficar em pé, irmãos? Vamos abrir a Bíblia em 1 Coríntios, capítulo de número 11. Sabendo disso, se julgarmos a nós mesmos,
Garanto que nosso julgamento, à luz da palavra, será um julgamento que vai nos levar a não condenação, mas crescimento espiritual. Eu fico preocupado, apesar de que não temos, né? É só força da pregação e talvez ossos do ofício de estar sempre buscando coisas e meditando na palavra, mas eu preocupo quando eu vejo alguém que vê muito defeito na igreja. Eu preocupo. Olha lá, gravata do Renato, é verde, calça preta, correia marrom, não é marrom não, está alinhadinho, né? Olha lá, ele poderia estar usando a máscara preta, a gravata preta, o cinto preto, o sapato preto, para combinar, tudo preto. Isso aqui é claro que é só uma alegoria, mas quando você começa a achar defeito demais na igreja, irmão, você vê muito que procura muito. Para de procurar, né? Para de procurar, vê defeito demais nos outros, procure em você, porque aí você começa a corrigir os defeitos que você acha em você. Se você achar defeito no Renato, não tem como você fazer nada para corrigir os defeitos dele, depende dele. Agora, se você achar em você, você pode trabalhar para poder corrigir, para melhorar alguma coisa. Isso é que é, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Coríntios 11, 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Isso aqui destrói a doutrina dos fariseus. A si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Interessante, né? Se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Louvado seja Deus. São João, capítulo 13. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, Pai. Busque ser exemplo, busque ser um cristão, porque tem os dois lados, né? Ao mesmo tempo que o fariseu e o saduceu buscam ocasião contra ti para te fuzilar, tem aqueles que com bons olhos te olham para te imitar. Então faça boas coisas. Como os filhos, né? Os filhos vêm pisando no mesmo lugar que os pais vêm pisando. Então temos que dar esse bom exemplo. Lembrei do irmão Brana, quando ele foi num estado aí para poder, nos Estados Unidos, para caçar, e a lei permitia 6 esquilos por dia. Ele foi lá para pregar, e aí foi caçar. E aí o profeta pegou 5 na parte da manhã. E aí os jovens vieram e falaram: ó, irmão Brana, o senhor tem a fama de ser o melhor caçador de esquilo, quantos que o senhor pegou? Irmão Brana, 5. Aos meninos, ao rapaz, eu peguei 9, 4 a mais que o senhor. Aí o profeta balançou a cabeça, acredito eu, e falou com eles assim: eu peguei 5, porque a lei permite pegar 6. Então eu peguei 5 agora de manhã e deixei um para me brincar de tarde.
Ele falou, então, se a lei permite 5, a gente não deve pegar. Se a lei permite 6, não deveríamos pegar 9. Aí foi o que o irmão Brana disse na pregação. Ele disse assim, ó, imagina se eu viesse aqui e pegasse 10, 15, 20, a lei permitindo 6. E depois eu vou lá na igreja e prego e falo para eles obedecerem à lei, e sendo que eu mesmo não obedeço à lei. Aí o profeta disse, eu não dei um bom exemplo para os rapazes, eu não daria um bom exemplo para os rapazes se eu agisse assim. Então o profeta disse para eles, vocês agiram mal. Ele queria deixar um exemplo, ele poderia ter matado muito mais. Então nós temos que lutar para dar um bom exemplo.